Continuando ainda com as nossas videoaulas de seleção, agora a gente vai trabalhar com outras duas ferramentas bastante utilizadas, principalmente para quem trabalha com montagens no Photoshop. Aqui em cima, logo do lado da minha ferramenta laço, eu vou ter a ferramenta de seleção rápida, tá? Essa ferramenta ela trabalha da seguinte maneira: quando eu quero selecionar um intervalo, certo, com características iguais, eu posso clicar com ela, segurar e ir arrastando sobre o intervalo que eu quero selecionar. Como exemplo aqui, ó, eu vou clicar nesse local aqui, vou segurar e vou arrastando. Observa que enquanto eu vou arrastando, ó, ela vai contornando as partes onde eu tenho áreas semelhantes, tá? Ó. Por padrão ela já vem com essa opção aqui do meio marcada, certo? Que é a opção de adicionar seleção. A gente viu isso um pouco na nossa aula inicial de seleção de áreas, tá? De ferramentas de seleção. Aqui, ó, se eu for clicando, observa que ela vai sempre, ó, procurando identificar os pontos iguais, ok? E vai procurar sempre aqui, ó, e aumentando. Então é uma ferramenta muito utilizada para quem trabalha com montagem. Só aqui, ó, se você observar, de vez em quando ela dá uma pequena saída, ó, ela saiu lá fora. Observa que nós temos duas áreas, na parte de baixo e na parte superior, que acabou saindo. Mas quando eu soltar o cursor do mouse, veja que ela automaticamente já vai, ó, se enquadrar. Então, ó, soltei o botão do mouse, ela se ajusta. Então é uma ferramenta muito utilizada. Exemplo, se eu quisesse recortar essa imagem aqui, eu poderia recortar ela agora sem problema algum, tá bom? Se você observar aqui no cantinho da ferramenta, também temos a setinha que indica que temos ferramentas ocultas. Então vamos clicar e segurar. Aqui dentro temos a ferramenta varinha mágica. Essa ferramenta varinha mágica também ela é muito utilizada, principalmente quando se é para seleção de planos de fundos. Quando eu uso a ferramenta varinha mágica, vamos ver o exemplo aqui, ó, eu vou dar um clique nessa área aqui atrás do Homem de Ferro. Se você observa, ela selecionou todo esse intervalo aqui, ó, o intervalo que tem uma cor semelhante ou que não tem cor, certo? Se eu clicar aqui dentro do rosto do Homem-Aranha, ó, vou dar um clique. Quando eu der um clique, você vai observar que ela vai selecionar, ó, áreas informais. Isso porque ela está pegando os traços ou os intervalos que têm cores basicamente semelhantes, tá? Mas eu vou clicar aqui fora, observa. Vamos se dizer que minha intenção seja selecionar esse plano de fundo, tá? Selecionei essa primeira parte, vou pressionar o Shift para criar mais seleção, para adicionar, né? Então vou clicar aqui do lado. Observa que já selecionou também, ó, todo esse intervalo aqui. Então a ferramenta varinha mágica ela trabalha com seleção de áreas baseando-se na semelhança dos pixels, ok? A ferramenta varinha mágica ela vai trabalhar juntamente com o comando do menu seleção, que é a opção de inversão. Exemplo, observa que eu selecionei aqui toda a área, exceto o Homem de Ferro. Se eu clicar aqui em cima no menu selecionar, eu vou ter uma opção que se chama inverter, cujo atalho é Shift Ctrl I, certo? Quando eu clico em inverter, então o Photoshop ele vai inverter toda aquela área selecionada. Ao invés dele estar selecionando o meu plano de fundo, agora eu vou poder ver que ele está selecionando o Homem de Ferro, que era a área a qual não tinha nenhuma seleção. Então inverter vai exatamente retirar a seleção da área onde ela estava e colocar na área inversa, ok? Vou reinverter aqui minha seleção para a gente entender de modo rápido em que situação ela é utilizada. Vamos se dizer que eu queira aplicar uma cor a esse plano de fundo. Então, ó, dei o clique com a ferramenta varinha mágica, como vocês viram. Vou pegar aqui uma ferramenta, que é a ferramenta lata de tinta, e vou dar um clique. Observa, ó, que eu cliquei na área onde está selecionado. Então aqui é um exemplo de como ela pode ser prática. Eu não precisei sair clicando em parte por parte, tá? Eu só cliquei no intervalo que a varinha mágica tinha selecionado. Como a gente vai ver futuramente, isso aqui é bem trabalhado nos planos de fundo, quando eu quero fazer uma montagem, colocar uma paisagem atrás de uma imagem, entre outros efeitos, tá bom? Então a gente continua na próxima aula.